Boa noite. 23 de fevereiro, um domingo festivo, principalmente para o Metropolitano. O primeiro a conseguir a classificação para o quadrangular final do Campeonato Catarinense. E vamos repercutir também os resultados desta penúltima rodada. Hoje aqui uma equipe muito seleta para analisar esse jogo do Marcílio Dias contra a equipe do Figueirense. O Checo vai estar aqui com a gente, o seu Benício, e também o Careca, comentarista esportivo, ex-atleta e um conhecedor profundo do nosso futebol. É lógico que esse resultado do Marcílio Dias não foi bom, porque o Marcílio Dias chega a 10 pontos e se despede da possibilidade de estar entre os 4 que vão decidir o título. Mas o importante também é registrar a torcida do Marcílio Dias. Parabéns à torcida do Marcílio Dias. Deu aí 5 mil e poucos torcedores que estiveram no estádio Torci Luz, fazendo aí a festa do Marcílio Dias. E falando da torcida, eu já quero colocar aqui no bate-papo o seu Benício, que é o vice-presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, que já vai dar uma palhinha a respeito do livro que foi feito aí, o lançamento hoje também do livro da conquista do Marcílio Dias de 63, do torneio Luiz Amelo, consequentemente o título catarinense. E, seu Benício, era a expectativa de casa cheia, como aconteceu? Boa noite. Boa noite para a mesa, boa noite torcida marcilista, boa noite o pessoal da Univale. A gente esperava uma boa participação do torcedor, porque estávamos com chances de chegar no quadrangular e também o Figueirense vinha na mesma situação. Então, esperávamos que a casa ia encher, como realmente aconteceu, e como já foi comentado aqui nos bastidores antes, esse campeonato, o Marcílio não pode reclamar da sua torcida, porque a participação do pessoal foi muito atuante. Todos os jogos, o número de torcedores foi sempre a mais do que a gente esperava. Ficamos preocupados no primeiro momento, quando perdemos aqui o jogo para o Metropolitano, quando a casa já estava cheia, e pensávamos que ali seria uma ducha de água fria no ânimo do torcedor. É verdade que depois fomos em Chapecó, trouxemos um bom resultado, viemos aqui, aconteceu aquilo que vocês sabem com o Avaí, novamente o torcedor se animou e começou a vir ao estádio. E o lançamento do livro, que registra oficialmente aí, que não tinha nenhum registro oficial, a não ser o da federação, como é que foi? Foi muito concorrido o lançamento desse livro? Eu fui lá ver, achei interessante, mas hoje foi um dia típico, apesar de estar bem concorrido, mas foi um dia típico porque a polícia, ele tranca ali na Cassol. Tá. Ele fecha a 7 de setembro. Ele fecha a 7 de setembro. Aquele pedaço da 7 de setembro fica fechado. Isso, e aí ficou difícil de se movimentar ali. Aí, de um determinado tempo em diante, eles pediram que saísse, porque a torcida do Figueirense entrava por ali e vinha para o estádio. Fiquei muito satisfeito, porque lá encontrei o Aquiles Pagnocelli, centroavante, encontrei o Jorginho, que jogou de ponteiro esquerdo na época, e o Jorge Tijolo, o nosso lateral direito. Não o goleiro? O goleiro. O Jorjão estava em Blumenau. Isso, o Jorge. E sempre sorridente. Continua sorridente ainda? Continua, tirei uma foto com os três. O Jorge, como tu sabe, no primeiro momento dessa história bonita do Marcílio, lá de 60, ele não fazia parte. O Jorge jogava num time de futebol que tinha em Itajaí chamado Cima Importa.
Cimiport que era o nome do time que a fábrica de cimento da época financiava, que era Cimento Portland. E o Aquiles era o terror do Barroso, né? Aquilo em campo, sabia o Barroso que ia acontecer coisa ruim, né? E o Jorginho, aquele jogador na esquerda que eu, pelo menos, conheci. Foi o primeiro jogo meu para ver o jogo, foi em 60, quando nós perdemos o título. Já como torcedor do Marcílio? Com 7 anos de idade, nós perdemos o título para o Metropol e o Jorginho já jogava no ponteiro esquerdo. Mas nós vamos falar ainda mais sobre o Marcílio Dias, inclusive sobre o jogo de hoje, do empate do Marcílio Dias, mas eu gostaria de repercutir aqui com o Checo, também com o Careca e o próprio senhor Benício, com relação aos resultados desta penúltima rodada. Checo, alguma surpresa nessa rodada? Boa noite, Checo. Boa noite, meus amigos. A única surpresa para mim aí foi o empate do Juventus com o Criciúma, e o Criciúma jogando para não perder. Isso foi para mim, aos 40 minutos do segundo tempo, o Lulinha podia ter puxado um contra-ataque em direção ao gol, foi penteando a bola até a linha de fundo, para o tempo correr. Então eu penso que o melhor modo hoje, apesar de eu achar que o Criciúma jogou pelo empate, ele tem uma vantagem muito grande de jogar em casa contra um time de um padrão inferior, que é o Atlético de Birama. Eu penso que o Criciúma está com um pé no quadrangular. Careca, para você, teve também, além desse jogo do Criciúma empatando com o Juventus lá em Jaraguá do Sul, alguma outra surpresa, Careca? Boa noite, Careca. Boa noite, Elário. Boa noite, amigos da mesa. Eu acho que não. Eu estou com o Checo. Eu acho que o resultado surpreendente foi esse. Né? O Criciúma, que montou um elenco forte, um elenco caro, né? Tem um orçamento, eu acho que é o maior orçamento de Santa Catarina, e jogar em Jaraguá do Sul contra o Juventus e empatar o jogo, e como o Checo acabou de dizer que ele estava vendo jogadores do Criciúma terminando o jogo, segurando a bola, matando o tempo, porque o empate favorecia, realmente é de se estranhar, porque o Criciúma, eu tive o prazer de jogar lá, e o lema lá é o seguinte, tá? No Criciúma você tem que fazer vitória, se não fizer vitória a casa cai e tal, e eu achei estranho esse resultado. Os demais resultados, para mim, eu acho que foram normais. Está aí na avaliação de vocês também, já que nós estamos ir agora para o nosso primeiro apoio cultural, então daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito do Campeonato Catarinense em si, antes de falarmos diretamente do jogo do Marcílio Dias e Figueirense. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta e, como prometido, vamos botar aqui na roda o assunto do Campeonato Catarinense. O Checo, você acreditaria que estaríamos nesse momento do campeonato como estamos, ou você pensou que os considerados 5 do Nacional, Série A e Série B, teriam melhor facilidade dentro do campeonato? Bom, eu a princípio achei que os 5 primeiros colocados seriam 3 da Série A e 2 da Série B. Mas eu conheço bem o projeto metropolitano e eu sei que é um pessoal que pode fazer um programa a longo prazo. Eles têm um planejamento bem elaborado, né? Bem elaborado, e eles têm um prazo de até 2015 de estar na Série B. Esse é o projeto deles. Então eu penso que está dentro do projeto deles, agora vão disputar a Série C. Eles estão na Série D. Não, estão na D. Vão tentar o acesso para a Série D. Classificados já para a Série D. Então está dentro do projeto deles, em 2015 na Série B. Eles entrou no meio de um grande, e agora nós vamos ter 2 grandes fora do quadrangular final. Quer dizer, eu penso que vai ser muito complicado. Podendo até ter 3 fora, né? Ou 3. Podendo até ter 3, vai depender do Brusque. Vai depender do Brusque. Fazer o trabalho dele lá em Chapecó. Careca, você que analisa sempre o futebol e acompanha direto o futebol, você ficou decepcionado com a campanha dos 5 ou você ficou maravilhado com a campanha dos pequenos?
Eu acho o seguinte, eu esperava por isso, de um grande ou até dois ficar fora. Por quê? Um já ficava, né? Porque eles começaram tarde, tá? Os pequenos, considerados pequenos, começaram antes, e o Metropolitano, como o Tcheco falou, ele já tinha uma base formada da Série D, e começando antes, e com a contratação do Reinaldo, do Negreiros, e a volta do menino lá, o atacante canhotinho, o baixinho, esqueço o nome agora. Maurinho. Com a volta do Maurinho, eles se tornaram fortes. E vieram aqui em Itajaí, ganharam o jogo do Marcílio de 2-1, jogando bem, e o Marcílio também não estava jogando mal. Perdeu o jogo em 2 falhas gritantes, é lógico, o Marcílio é um time em formação. E todo time em formação oscila muito. Pode no domingo fazer uma grande partida e na quarta-feira essa mesma equipe desandar, jogar mal. Por quê? Porque é um time em formação. Enquanto a partida do time do Metropolitano, não. É um time que tinha a base do seu sistema defensivo até o meio de campo, tá? E trouxeram atacantes que resolvem, entendeu? E isso aí, para mim, não é surpresa. Tá? E tem um treinador competente, o Abel conhece profundamente no futebol, e deu do que deu. Eles conseguiram a classificação. E está arriscado alguém ainda grande ficar de fora. Tá? Porque, para mim, dos pequenos, considerado pequena decepção, foi o Atlético de Ibirama e o Juventus. Ô, seu Benício, você que acompanhou vários jogos do Marcílio Dias, tanto aqui quanto fora, você dá para falar alguma surpresa nesses times, desses 10 clubes que estão aí competindo? Tem alguma surpresa? Para mim, desde o começo, eu sempre achei que a sensação seria o Metropolitano. Foi o melhor time que eu vi jogar aqui em Itajaí. Eu estive em Chapecó. Posso garantir para vocês que o Brusque vai comer lá o pão que o diabo amassou, porque aquela cidade, nós ficamos lá 2 dias, aquela cidade vive a chapecoense, ela respira a chapecoense, tu vai no comércio, tudo fardado, paramentado de chapecoense. A Chapecoense jogou muito mal no primeiro tempo com nós, mas no segundo tempo nos deu um sufoco, tá? Fiquei decepcionado ontem quando eu fui ver o Joinville com o Brusque. O Joinville jogando o jogo de compadre com o Brusque, sabendo que o empate para ele já era um bom resultado. Acho que o Joinville não vai chegar muito longe, talvez até se classifique, porque pega o Marcílio em casa, e ali é um jogo meio tinhoso da gente dizer qualquer coisa. E o Avaí, vocês sabem como é que está. O Figueirense hoje também não mostrou lá aquilo tudo. E, para mim, os 2 piores é o Juventus e o Atlético de Ibirama. E eu digo mais, o Marcílio não está hoje entre os 4 porque perdeu uma partida vergonhosa em Ibirama. Não jogou nada. Conseguiu jogar pior do que o Atlético de Ibirama, que pegou 2 bolas, fez 2 gols, e nós estávamos juntos, a gente viu a partida. Tá, ô Checo, e o Brusque, é surpresa para você? Como foi surpresa para muita gente? Não, na verdade, Brusque e Metropolitano, eles disputaram a Taça Santa Catarina. Então ele já tem um padrão de jogo, um plantel formado, então vai arrumando aqui e ali, troca uma peça, outra. Então eu penso que o Brusque não é surpresa, tem um bom patrocínio, está com o salário em dia, quer dizer, tudo que precisa ter um centro de treinamento agora, modesto, mas tem, coisa que o Marcílio ainda não tem. Talvez o Marcílio seja o único time do Santa Catarina que disputa a Série A que não tem um centro de treinamento. Isso é verdade. Eu acho que o Marcílio tem que começar por aí. Tá, então vamos aproveitar e vamos ver os melhores momentos desse jogo, empate Marcílio Dias e a equipe do Figueirense, 0-0. E o Tony deu um susto no goleirão da equipe do Figueirense no finalzinho do jogo, como também o Rodolfo fez aí belas defesas. Vamos aos melhores momentos desse jogo do Clube Náutico Marcílio Dias, 0-0. Eu até gostaria que você fosse comentando aqui na própria imagem, que o pessoal está mostrando,
o Marcílio Dias rendeu tudo aquilo, Checo, que você acreditava que fosse render nesse jogo contra a equipe do Figueirense, ou o Marcílio Dias foi de mão puxada? Eu penso que o Marcílio tem uma deficiência muito grande nas duas laterais. Nenhum dos dois laterais vai na linha de fundo para cruzar para trás. Quando pega o centro, quando pega o zagueiro de costas. Então, eu acho que essa deficiência foi a maior. Porque não adianta colocar um grande cabeceador, um grande finalizador, se a bola não vai chegar nele. A bola está chegando na linha da área grande. Então não adianta. O Marcílio tem que trabalhar pelos lados e colocar os dois laterais lá na linha de fundo para cruzar para trás. Acho que o caminho é esse. Não vejo outro jeito. Careca, na tua visão, o Marcílio Dias merecia melhor sorte nesse jogo? Bem, o Marcílio Dias e Figueirense hoje fizeram uma partida a que não merecia outro resultado a não ser o empate. As duas equipes tiveram oportunidade para marcar. O Figueirense teve oportunidade, o Marcílio também teve, só que foi um jogo que o Figueirense veio jogar pelo empate. Formou um time bem fechado no seu sistema defensivo, jogando no erro do Marcílio, buscando os contragolpes. E o Marcílio, por jogar em casa, tomou a iniciativa do jogo, mas o Marcílio hoje só não chegou a uma vitória porque o seu meio de campo, na parte de, vamos dizer assim, de qualidade, de jogar, de armar jogadas para os seus atacantes, o Marcílio Dias deixou a desejar. O Marcílio Dias marcou muito no setor de meio de campo, com o Carlinhos Santos, com o próprio Serginho, mas na hora de construir a jogada, essa bola não chegava com qualidade no ataque do Marcílio Dias. Tanto é que o próprio jogador, o Anderson, que para mim foi o melhor jogador da partida, ele tinha que vir buscar essa bola na intermediária, às vezes até no meio de campo, para tentar uma jogada na base do individualismo, e conseguiu fazer boa jogada. Para mim foi o melhor jogador em campo. Essa aí foi a bola que o Figueirense perdeu antes da falta do Marcílio lá, driblou o goleiro e chutou para fora, sem ninguém. E aí foi essa aí foi a falta do Tony. Então foi as duas jogadas claras de gol, e por isso o resultado está aí, 0-0. Prevaleceu hoje o sistema defensivo das duas equipes. Os dois zagueiros do Marcílio não perderam uma jogada. Os dois zagueiros do Figueirense da mesma forma. Isso quer dizer o quê? Que os meios de campo não criaram, não trabalharam. Ô, senhor ministro, você acha que foi muito respeito? O Marcílio foi muito preocupado em não perder o jogo? Nós já estamos há alguns anos que a gente não consegue um bom resultado com o Figueirense aqui dentro do Dr. Hercílio Luz. E, por outro lado, o que aconteceu hoje vem acontecendo em todos os jogos, que o Marcílio não tem uma ligação meio de campo e ataque. Essa ligação meio de campo e ataque está fazendo com que a bola no meio de campo seja rifada de qualquer jeito e sem criatividade no ataque. E, na verdade, o resultado foi justo. Só acho que os grandes estão jogando só com a camisa e os pequenos não estão em melhor situação porque não acreditaram que poderiam ir mais longe. Puxa, você queria fazer uma intervenção na hora que o Careca estava comentando ali? Algum dado? Não, é porque vendo o lance ali, aquele gol que o centroavante do Figueirense não fez, que driblou. O número 10, ele estava em posição de impedimento. Mas ele participou do lance, ele fez o corta-luz e tapou a visão do goleiro do Marcílio. Ali o juiz errou. Deu a impressão. Deveria ter marcado impedimento porque o cara participou da jogada. Vou aproveitar, já que o Guilherme Macurlia também vai falar a respeito desse empate contra a equipe do Figueirense. Vamos ouvir aí o Guilherme Macurlia e também as entrevistas que foram feitas pela nossa equipe externa, que foi até o estádio do Dr. Hercílio Luz na tarde de hoje. Tivemos dificuldade, a equipe está numa crescente. Hoje o Figueirense veio com uma proposta de impedir nós de jogar, fechou os lados do campo, jogou com 3 meias, 2 abertos, tentando fechar a subida dos nossos laterais, compactou muito o setor de meio campo, criou dificuldades
Em relação às modificações, nós tínhamos a possibilidade da entrada do Felipe, um sangue novo, né? Clebinho é um jogador que desgasta muito pela função tática, já estava desgastado, sofreu uma pancada no joelho. Carlinhos Santos com uma fisgada na posterior. A entrada do Chipote, ele queria continuar, mas a gente que é do meio da bola sabe que um jogador descontado poderia até agravar uma lesão. O jogador no clima do jogo quer continuar, mas pela experiência que a gente tem, a certeza que ele não ia conseguir dar os piques, né? Não ia conseguir executar a função, nós colocamos o Chipote. E depois a situação da bola aérea, com a entrada do Elivelto, que é céu forte. Infelizmente não fomos felizes, né? E acho que a equipe está de parabéns pelo empenho, os jogadores se empenharam bastante. E do outro lado tem uma grande equipe, né? Que veio aqui com uma proposta, sair com 1 ponto, foi feliz, tentou explorar os nossos erros aqui atrás, né? E quando teve chance foi mais por a ansiedade de se jogar à frente para fazer o gol e dar a vitória para a nossa torcida. Aí, Careca, então a explicação do Guilherme Macuglia. O Marcílio Dias, o que precisaria fazer para tentar conseguir a vitória que não fez? Precisaria ter mais a posse de bola, controlar mais o jogo, tocar mais a bola, fazer com que o meio de campo jogasse. E o meio de campo do Marcílio Dias não jogou. O meio de campo do Marcílio Dias acontece todos os jogos. Tem esse menino, o Clebinho, que é um bom jogador. Eu acho que ele está jogando numa posição que ele não sabe jogar. Tá? Ele está jogando como jogador de meio de campo e ele carrega muito a bola. Ele é um jogador agudo. E o jogador agudo que tem velocidade, que tem bom drible, ele tem que jogar na frente como segundo atacante, junto com um atacante de referência. E isso não acontece, ele joga no meio de campo. Por isso que o Guilherme falou que ele se desgastou, é lógico. Ele pega a bola na orla do gramado, corre com ela até a área do adversário. Toda vez que pega a bola, ele não vai aguentar o jogo. Ainda mais que nós estamos no verão ainda. Calor, fazendo bastante calor, o jogador se desgasta. Ainda mais ele que corre demais. Então ele tem que fazer, para mim, ele tem que jogar junto com o atacante. Lá na frente, caindo para os lados do campo, recebendo essa bola, aí sim, dali, ó, da intermediária ao gol do adversário, partir para cima, que ele é um jogador agudo, ele parte para cima, ele não tem medo de driblar, de fazer a tabela. Então, eu acho que ele está jogando na posição errada. E por isso está prejudicando o toque de bola no meio campo do Marcílio Dias. Então esse foi um dos fatores que fez com que o Marcílio Dias não conseguisse a vitória. Claro que não conseguisse chegar lá com clareza, com chance de fazer os gols, por isso. Tanto é verdade o que estás falando, que com o Criciúma foi mais ou menos um lance assim. Não. Ele recebeu a bola do cara na situação. Qual a situação? Lembra? De intermediário ao gol. Aí chegou com velocidade e fez o gol. Né? Ele não foi buscar a bola, claro. Ele recebeu. Recebeu a bola. Eu penso assim, ó, eu acho que o Marcílio Dias deu sorte hoje, porque o Figueirense veio desfalcado de 3 pessoas que fazem a diferença. Aquela bola parada do Figueirense hoje não funcionou porque exatamente faltou o Marcos Assunção. O Dudu, que é o puxador de contra-ataque, que é exatamente a função que o Clebinho, nós já conversamos sobre isso, tem que fazer. É o cara que vai puxar o contra-ataque. E essa função ele não está fazendo. Ele está levando, está carregando a bola, mas está carregando a bola para o lateral do campo. Como nossos laterais não chegam, então fica complicado. Eu penso que o Marcílio hoje deu sorte de não ter perdido. Nós vamos ao nosso apoio cultural e em seguidinha nós voltamos ainda falando sobre o Marcílio Dias e também aí a tabela dos campeonatos que rolaram neste final de semana. Nós vamos ao nosso apoio e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e o Checo falou que teve ausências na equipe do Figueirense e o Marcílio Dias levou sorte com essas ausências. E eu passo a pergunta para o Careca e também até para o seu Benício. Schwenk fez falta para o Marcílio Dias hoje? Fez muita falta, porque o Schwenk, ele é um ótimo jogador de futebol, é um jogador experiente, ele consegue segurar o sistema defensivo do adversário e, principalmente, ele faz muito bem a parede. Ele é um jogador que, principalmente o Clebinho, que prende muita bola, que corre na vertical para cima da área do adversário, o Schwenk está sempre bem preparado para receber essa bola, segurar
e passar para ele de novo para outro jogador de meio de campo que porventura venha chegando também. O Schwenk faz muito bem isso aí, é um excelente cabeceador, entendeu? E hoje o menino vice-artilheiro. E hoje o menino, o Tauan, não se ouve bem. O Tauan, além de quase nem não pegou na bola, porque os dois zagueiros do Figueirense não deixaram ele jogar, antecipava tanto por baixo como por cima, e ele de muita pouca movimentação. Porque no futebol tem o ditado, quando você não está bem tecnicamente, você tem que se superar na base da vontade, da garra e tal, e ele foi muito apático no jogo de hoje, e foi até substituído. Ô Vinícius, o senhor fala também a respeito da ausência do Schwenk, mas me fala, o Schwenk vai ficar quanto tempo inativo? A princípio, o Schwenk fica 20 dias. 20 dias. Inativo. Foi o maxilar? Foi o maxilar, né? E fez falta o Schwenk? O Schwenk fez muita falta. Ele, só o nome Schwenk, né? Aí já pelo menos vai trancar um lá para cuidar dele, né? Segundo, é o vice-artilheiro do campeonato. E ele sabe jogar muito bem na área, apesar de ele não estar no ideal da sua fase. O menino Tauan ainda é um menino novo, e agora eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Aquele tal de Erivelto, aquele é muito ruim. Ô, gente, que isso? Na verdade... É muito ruim. Na verdade, seu Vinícius... Estou falando como torcedor, tá? Na verdade, seu muito Vinícius... ruim, o Schwenk, ele não peca, ele não perde gol pela ansiedade. Mas, por ser um veterano, ele não vai perder gol por ansiedade. E o garoto perde porque acha que agora eu vou fazer e vou decidir o jogo. Seu Tauan. Tauan. E aí, onde o Marcílio teve chance de fazer. Sim. Mas aquele último toque que o Careca falou, que o cara conduzia demais, esse último toque que fez a diferença. Então, a ansiedade da gurizada do Marcílio ali na frente é que foi a maior dificuldade que eu vi no ataque do Marcílio hoje. Apesar de eu achar que o número 10 do Marcílio, ele é lento e ele não dá sequência rápido na bola. Então eu penso que até a gente pode ver pelo Paulo Baia. Paulo Baia toca de primeira e sai para o jogo. Ali o rapaz segurava a bola, fazia embaixada e tal. Aí é complicado. Ô Checo, aí tem uma coisa também, né? Nós temos que valorizar o sistema defensivo do Figueirense, tá? O Vinícius armou muito bem o time dele para isso aí, para não perder o jogo. Se fizesse um gol na frente, poderia até ganhar de 1-0, porque o Figueirense se fechou muito bem. Tanto é que o Marcílio, mesmo com essa defesa fechada, ainda teve algumas oportunidades até para fazer o gol. Não fez por quê? Por causa da ansiedade. O próprio Anderson, numa bola que carregou, ele saiu numa diagonal, entrou pela esquerda e o Tauan vinha entrando livre do outro lado. Ele abaixou a cabeça e chutou no gol. Chutou errado, ela passou. Se ele cruza a bola, o Tauan fatalmente poderia ter feito o gol. E só não fez porque ele chutou forte, ela cruzou a área, o Tauan chegou atrasado. Então, o sistema defensivo do Figueirense hoje foi perfeito. Os dois zagueiros, o número 4, o número 3, muito bem no jogo. O lateral direito no primeiro tempo subiu 2 vezes para bater um lateral e para bater uma falta. Ele veio visivelmente para ir para o empate. Para empate. Ele jogou lá 4-2-3-1. Só que os 4 zagueiros não saíram daqui de trás. O lateral esquerdo, 1 ou 2 vezes no primeiro tempo, que subiu, fez alguma jogada lá pelo setor direito, nas costas do Tony, mas veio fechadinho, jogando no possível erro do Marcílio Dias. E conseguiu o seu intento, que foi levar um ponto para Florianópolis. Ainda, Careca, é que quando nos escanteios a favor do Marcílio, não tinha o puxador de contra-ataque do Figueirense. Nenhum deles. Não estava armado, né? Ele não, veio pra, armado, não estava armado graça, não tinha. Nem para puxar contra-ataque. Uma vez ou outra, aquele a menino, segunda bola era toda 10, do Marcílio. Uma vez ou outra, o número 10 puxou algum contra-ataque que levou até perigo, porque ele é muito bom jogador. Aquele Serginho se destacou no jogo porque toda a segunda bola era dele. Era dele. Toda a segunda bola era dele. Quer dizer, então o Figueirense não veio com a postura para tentar ganhar. Não. Ele veio tentar não perder.
E conseguiu. Conseguiu. E também acho que, falando no Léo Franco, o número 10, ele realmente não estava bem no jogo Não hoje. encaixou ainda no Marcílio. Não encaixou. Ele ainda não, Não, encaixou. não. Mas é um bom jogador, mas ele Bom ainda jogador, não encaixou. mas ali não. Mas não é porque ele está sozinho, careca? Não, Tá faltando? Não, Tá faltando? não, tá faltando realmente para ele, eu não sei. Ele é um jogador já, rodado, jogador experiente, mas está faltando confiança para ele. A gente nota que ele tem um bom passo, tem uma boa virada, Sim, de jogo e tal, mas muito apático, entendeu? Não vibra, não participa do jogo, não vai no embalo do Clebinho, de correria, do Anderson, entendeu? Vamos junto. Na hora que fez o resultado, fez um gol ou outro, aí sim, vamos aqui para trás, vamos tocar a bola, vamos prender, vamos controlar o jogo. Tá? Mas enquanto está 0-0 jogando em casa, você tem que buscar o gol a todo instante. Eu particularmente acho que o Maculha teria que se arriscar mais. Porque o empate não interessava ao Marcílio. Por mais que você, o senhor Vinícius aqui, o Elivelton, ele não gosta do futebol do Elivelton. E o Elivelton não vem se apresentando bem, inclusive eu tenho acompanhado o treinamento do Marcílio Dias, ele não se soltou ainda dentro do grupo do Marcílio, mas é um centroavante que deveria ser usado um pouco antes do que foi usado. Se vai dar certo, se não vai dar certo, mas teria que ter colocado ele, até porque o Tauan não estava fazendo aquilo que era necessário fazer. O Eládio, agora, você está falando que o Maculha teria que se arriscar mais. Eu acho que a formação do Marcílio Dias, que ele colocou. Essa aí foi a jogada que ele chutou no gol, era para passar para o rapaz fazer o gol. Na lateral. Olha lá, ele vem sozinho lá. Passa a bola, ele faz o gol. Ele chutou no gol, ele chegou atrasado. Então, o Maculha, a formação do Maculha não foi uma formação covarde ou defensiva. Foi uma formação do Marcílio jogando na frente. Tanto é que o Marcílio teve a iniciativa do jogo. Só que as peças principais que poderiam fazer o time do Marcílio Dias andar, pressionar até o Figueirense, que o Figueirense estava fechado, não renderam. Que foi o Léo Franco e foi o Clebinho. E E o Tauan também não entrou. Não, o Tauan também, mas se esses dois jogadores, o Léo Franco e o Clebinho, estivessem numa tarde feliz, jogando bem, o Marcílio Dias poderia até ganhar o jogo, porque o Anderson estava muito bem no jogo. Entendeu? Então faltou esses dois jogadores para complementar. Certo? Aí talvez até o Tauan pudesse ter tido uma partida melhor. Se os dois meios estivessem bem no jogo, talvez o menino Cauã tivesse jogado mais. É o que eu tô Tinha falando. pego mais na bola. Lógico. Não pegou mais na bola porque não foi servido. Não foi Mas o Tauan, a bola não chegou nele. Não chegou o que eu nele. observei no Tauan, o Tauan é um jogador ainda muito verde, é um jogador afoito. Ele não tem a tranquilidade, às vezes até numa definição de jogada, para poder fazer com que o futebol dele apareça. É diferente do Anderson. O Anderson já tem mais personalidade, o Anderson já faz jogada, já define mais uma jogada do que o Tauan. É por isso que eu digo, se o Tauan não está rendendo aquilo que eu quero, eu vou botar quem é que eu tenho no banco. É o Elivelton, então vai mais cedo. Vai mais cedo para tentar lá, grandão mesmo. O Tauan realmente, ele não rendeu. O Oliveira ali, e o Oliveira entrou mal. O Oliveira também. Só que tem o seguinte. Entrou mal no jogo. Só que tem o seguinte, o Tauan, não rendeu, não jogou bem e tal. Mas esses dois jogadores, que são os jogadores responsáveis pela armação das jogadas do Marcílio Dias, não estiveram bem no jogo. Quem fez o papel que eles deveriam fazer era o Anderson, que é um atacante que tinha que sair da área para vir buscar essa bola, para tentar fazer a jogada, tabelar, driblar, levar para cima do zagueiro. O Anderson fez isso o jogo todo. Coisa que quem teria que fazer era o Léo Franco e o menino Clebinho. O Clebinho. Entendeu? Bom, nós vamos a mais um apoio cultural e em seguidinha voltamos aí com a tabela dos campeonatos e também falando da última rodada e as possibilidades de classificação das equipes em Santa Catarina. Repetindo aqui o que eu abri no programa, dizendo que o Metropolitano é o primeiro classificado por antecipação. Vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e já vamos então falando aí do Campeonato Carioca Taça Guanabara, que tivemos jogos às 16 horas, Madureira empatando com o Friburguense em 2-2.
E o Resende perdeu para o Flamengo por 3-0, jogo esse às 18h30. Ainda também no Campeonato Carioca, às 16 horas, Volta Redonda 1, Bangu 2, Duque de Caxias 1, Audax Rio de Janeiro 0, o Nova Iguaçu 3-0 no Boa Vista, o Bom Sucesso 3-0 no Macaé, Meu time, Bom e Sucesso. o Fluminense perdeu para o Botafogo do Careca 3-0, o Botafogo do Pedrinho também, o Botafogo aqui do seu Benício também. É do Checo também. E do Checo. Só deu Botafogo. Hoje é só mas aqui. Botafogo, Lê. E o Vasco perdeu 2-1 De virada pro aí. Cabo De Friense. virada. De virada. A classificação, Flamengo tem 25, Fluminense 22, Cabo Friense 22, Vasco 18, Nova Iguaçu 16, Botafogo 15, o Botafogo está chegando, hein? Botafogo 15, Friburguense 15 e Madureira 13. Na É 4 sequência, classifica. Boa Vista 12, Bangu 11, Volta Redonda 10, Macaé 9, Duque de Caxias 8, Resende 8, Bom Sucesso, aí já são os rebaixados, Bom Sucesso que vai Bom Sucesso é o tá na Audax. zona de rebaixamento, 6 e Audax 6. Audax é o tio do supermercado. Tem no supermercado? Então vamos para o Tem no Campeonato Rio e em São Paulo. Paulista. Tem no Campeonato Rio e Paulista. São Paulo. Penapolense 1, Ponte Preta 2. Mais um Audax, Audax aí. São Paulo. Audax São Paulo 17, às 17 horas. Audax 1, Oeste 0. Às 18h30 tivemos Mongimirim Pão de 0. açúcar, né? Não tinha Pão de Açúcar. Ituano 1, Bragantino 1, 15 de Piracicaba 0, ajudou o Corinthians aí nesse resultado. O meu 15 E também Corinthians venceu por 3-2 a equipe do Rio Claro. de Piracicaba também. 15. Joguei. Às 16 horas, eu. São Paulo e Vadinho, Santos daqui empataram, também tá. 0-0. Vadinho lá. Às 18h30, Botafogo Joguei São aqui, Paulo 3-1 no Palmeiras. Paulista 2, Atlético Sorocaba 3, Linense 1, São Bernardo 3, Portuguesa 2, Comercial de São Paulo 1. A classificação, Penapolense tem 18 pontos na Série A, São Paulo tem 15, o Linense tem 10, Comercial de São Paulo tem 9 e também a equipe do Atlético Sorocaba, que tem 6 pontos. No grupo B, Botafogo São Paulo, 19. O Ituano tem 16. O Audax São Paulo tem 16. O Corinthians está melhorando, tem 14. E o 15 já está lá na última com 11 pontos. Isso na Série B. Na chave C, Santos tem 23. Ponte Preta tem 18. São Bernardo tem 18. O Portuguesa tem 11 e o Paulista tem 2. E no grupo D, Palmeiras lidera com 23 pontos, Bragantino tem 16, né? 16. O Rio Claro tem 16, 15, Mojimirim tem 12 e a equipe do Oeste tem 5 pontos. Palmeiras era o último invicto do campeonato. Quantos classifica? Dois de cada chave. 2 de cada chave. E tivemos também no sábado, aí no Catarinense, Brusque 1, Joinville 1. Esse é o resultado de sábado. E hoje, 16 horas, Marcílio Dias 0, Figueirense 0, Atlético de Ibirama 0, Metropolitano 1. Com esse resultado, o Metropolitano consegue classificação. E às 18h30, o Juventus empatou com o Criciúma empatou com o Juventus em 1-1. E o Avaí, de virada, perde para Chapecoense por 2-1. Na classificação, o Metropolitano tem 15 pontos já classificado, o Brusque tem 14, o Criciúma tem 13, o Figueirense tem 12, Joinville tem 12, Chapecoense tem 12, Marcílio Dias tem 10, Avaí tem 7, Atlético de Ibirama 7 e Juventus também 7 pontos. Somente a equipe do Metropolitano está classificada. Então, a situação do campeonato
Nós temos aí para a última rodada, para nós analisarmos aqui, o Joinville vai enfrentar o Marcílio. É uma parada para o Joinville, porque o Marcílio Dias não chega mais. Você acha que o Marcílio não pode... tem nenhuma chance? Não. Tem Marcílio certeza? não. Absoluta. Se ganhar, vai a 13? Se ganhar, vai a 13. E se o Juventus ganhar do... Se o Ibirama ganhar do Criciúma? Se o Ibirama ganhar do Criciúma, E o Juventus ganhar o do Criciúma Figueirense? fica com 13. Hã? Aí o Criciúma fica com 13. Aí o Criciúma tem 3 vitórias. O Marcílio Dias tem 2 vitórias. Mas só que aí o Então, assim, Joinville também já é afastado, porque o Marcílio ganhou do Joinville. Exatamente, o Joinville fica fora. Né? Então, pode até matematicamente. Não, matematicamente é bem remota, mas tem. Tem 10, ele Tem. pode chegar a 13. Tem, mas, 13 Mas pontos. tá vivo, mas com então tá combinação de resultados, tá? O 15 tem o Metropolitano, 14 tem o Brusque. Então, 2 já classificava aqui. Pronto, 2. O Criciúma, 13. Tem 3 vitórias. Perdia lá, vai para o saldo de gols. O Figueirense tem 12. Se perder para o Juventus, está querendo muito, hein? O Figueirense perdeu para o Juventus, vai ficar com 12. O Joinville perde para o Marcílio, a Chapecoense perde para o Brusque. Se a Chapecoense perder para o Brusque está classificado. Tem aí uma chancinha remota? Tem. Tem. Matematicamente tem. Na E eu matemática. pensei que não tinha. Tem e o Marcílio tem que ir lá para jogar futebol, para tentar ir melhorando cada vez mais o seu futebol, porque agora ele vai para um hexagonal e precisa chegar nesse hexagonal na ponta dos cascos. Tá, então vamos aqui. Entendeu? Porque esse hexagonal vai ser difícil. O Marcílio tem que chegar lá em Joinville, jogar o seu futebol, tentar encaixar, melhorar o seu setor de meio de campo para terminar essa fase, pelo menos com moral, lá com 13 pontos, seria ótimo, tá? Porque daria novo ânimo para os jogadores, para o hexagonal e para o próprio torcedor que iria continuar apoiando o time, porque nós chega de negócio de segunda divisão, né, gente? Olha, e é um jogo também. Porque para mim, desde que começou, eu pensava o seguinte: o Marcílio tem que pensar em 2 objetivos. Primeiro, se manter na primeira divisão. Segundo, tá? Tentar uma vaga para a Série D. O que vier depois já é lucro. Eu aqui penso aqui, ó, o Joinville que vai estar. Eu acho o seguinte, Então, o Joinville vai estar com a corda no pescoço. Só a vitória interessa para o Joinville. Se empatar, tá morto. Então ele vai se abrir para o Marcílio. O Marcílio pode ter uma melhor sorte nesse jogo. Figueirense vai pegar o Juventus. Alguém arrisca aqui um resultado diferente? É o Scarpelli ganha Eu o acho que Figueirense. vai ser de 3 para fora. Ganha o Figueirense. O Avaí vai jogar contra o Metropolitano já classificado, esse jogo aqui não vale nada, mas o Avaí está fora. Então, O Avaí, amigão, o Avaí está assim. Está um leão velho desdentado. não vai morder ninguém. Amarraram o rabo na pata. Olha, eu vi o jogo do Avaí hoje. Não dá para acreditar que o Avaí está passando por essa fase. Ô, Checo, Dá tudo errado. Você viu o jogo do Criciúma. Você acha que o Atlético de Miranda pode dar uma surpresa lá em Criciúma? Pode atrapalhar? Botar um ventiladorzinho na farofa do Criciúma? Não vejo possibilidade Então de... o Criciúma está A gente bem quer que cotado. aconteça por causa do Marcílio, mas é difícil, é muito difícil. E, senhor Benício, o senhor que esteve vendo a equipe do Brusque jogar, o Brusque tem condições de ir lá em Chapecó e ganhar o jogo? Eu acho muito difícil. Apesar do Brusque ter uma defesa muito O empate eu acho que certinha, dá para o Brusque, hein? dá. Porque ele vai a 15 pontos e tem 7 Eu gols de aqui eu saldo. penso da seguinte maneira ali. O Brusque está classificado. Eu penso ele ali, entra classificado. ali eu penso da seguinte maneira, o meu pensamento, pelo que eu vi por aí. Marcílio e Joinville empate. Então Tá. já vou colocar aqui, um empate. Então o Marcílio vai Isso. ficar com 11 e o Joinville vai ficar com 13. 13. Então vamos lá. O Criciúma Criciúma e Atlético de Miranda. ganha o Tá, o Criciúma. Criciúma vai a 16. Tá. Classificou. Vai lá. Chapecoense e Brusque. O Chapecoense Brusque aí é complicado. Mas eu ficaria também no empate. O empate. Aí o Brusque vai depender dos outros resultados, o empate pode estar classificado. E o Aí o Figueirense... Brusque chega a 15 e está classificado. Para mim, nessa última rodada, só tem um jogo que interessa. Vitória da Chapecoense em cima do Brusque.
Não, analisando a Porque situação... se o Brusque classificar, o Marcílio não tem chance da Série D. Ah, o Brusque já ganha a Série D. Acabou o calendário. Acabou o calendário com o Marcílio. O Marcílio vai brigar só para não cair. Bom, pessoal, nós estamos já chegando no finalzinho. Eu gostaria de deixar os microfones a você, o chefe, agradecer a sua presença hoje aqui, que muito abrilhantou o nosso programa. E espero contar com você em outras oportunidades. E obrigado por essa participação. Não, fiquei muito feliz, foi muito gostoso. Dar palpite é a melhor coisa que tem, né? Do que jogar? A melhor coisa que tem é dar palpite. Então, vim aqui e dei os meus palpites. Se precisar de novo, estou à disposição. Conseguisse falar? É, claro. Dessa vez me deixaram falar. Seu Benício, muito obrigado pela sua presença. Também aí o livro do Marcílio Dias, sucesso para a moçada que fez esse livro aí. Quero agradecer também a sua presença. Agradeço a mesa e agradeço a Univale por ter dado mais essa oportunidade. Peço desculpa à torcida marcilista, mas, por outro lado, estou muito orgulhoso de ter visto a participação deles, que em todo momento foram o 13º jogador. Vocês estão de parabéns. Careca, você que sempre que a gente convida, você nunca nega o convite, e obrigado por ter participado também desse programa, dando um brilhantismo aí nos seus comentários, nas suas ponderações, e principalmente pela sua torcida, que é para o Brusque não ganhar da Chapecoense. Pelo amor de Deus, mano. Muito obrigado, Careca. Obrigado você, né? Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre importante a gente estar aqui debatendo sobre o futebol catarinense, e principalmente sobre o Clube Náutico Marcílio Dias. É só comunicar que o Zélio Prado não está aqui conosco hoje, porque ele foi hoje fazer 2 jogos. Ele fez o jogo do Figueirense e também fez o jogo do Avaí, transmitindo aí para a Rádio Guararema. Um abraço e amanhã nós voltamos, e já com a presença do Zélio Prado.